Olá, bem-vindo a mais um devocional da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a espera de Abraão. Essa foi uma espera bem difícil. Abraão, ele não estava esperando somente há 25 anos. Na verdade, Abraão ele esperou por muito tempo mais. Nós acreditamos que foi 25 porque foi ali do momento que Abraão começou a sua peregrinação. Mas a verdade é que Abraão e Sara provavelmente já estavam casados aí pelo menos uns 40 ou 50 anos. E desde que ele se casou é óbvio que ele esperava um herdeiro. Isso nunca aconteceu. Ali no capítulo 15 de Gênesis, Deus aparece a Abraão e ele faz uma promessa a Abraão. Ele primeiro chega e diz assim: Abraão, eu vou ser seu escudo, eu vou ser sua fortaleza, eu estarei com você todos os seus dias. Mas Abraão estava tão desesperado, as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele imaginou. Isso estava perturbando tanto o coração dele, que a primeira reação dele não foi só acreditar, a primeira reação dele, na verdade, foi questionar. Ele perguntou para Deus, ele falou: Deus, se isso é verdade, por que nada acontece? Me dê um sinal, uma luz, alguma coisa, me diga. Como é que eu vou ter certeza que essas coisas vão acontecer? Como é que eu vou saber que eu vou ter um herdeiro? Como é que eu vou saber que eu vou ter essa terra que vai ser minha? E Deus é engraçado que Deus ele não tentou repreender Abraão. Em momento algum Deus fez isso com Abraão. Deus fez isso com Zacarias, lá quando o pai de João Batista, quando ele nasceu. Mas aqui não. Deus não repreendeu Abraão. Na verdade, o que Deus fez foi dar uma prova visível de que a promessa ia de fato acontecer. Abraão, Deus manda Abraão sair da sua tenda, ele vai para fora, olha as estrelas do céu e Deus fala para ele: tá vendo essas estrelas? A tua descendência vai ser muito maior que isso. E daí ele, naquele ritual que é chamado de ritual das partes, quando ele pega os animais, corta no meio e Deus passa com fogo, fumaça, grande alarido e ele fica assim impressionado. Isso aqui é verdade, vai acontecer. E eu fico imaginando ele correndo para Sara e falar: Sara, nós vamos ter um filho sim, Deus prometeu e vai acontecer, eu tenho certeza. E Sara deve ter ficado muito feliz. Entretanto, nada aconteceu. O tempo passou e nada de Deus fazer nada. E eu acho que eu fui vendo assim, eu consigo ver a dor de Sara e ela olhava para a vida, para o tempo passando e nada acontecendo. E a Bíblia diz que já tinha passado 10 anos que eles estavam em Canaã. E fica imaginando que pelo menos mais uns 40 eles estavam casados. Então assim, não era uma coisa recente, entende? Sara estava esperando isso por toda a sua vida. Isso foi dolorido por toda a sua vida. E de repente ela tomou uma decisão, falando: não, se Deus prometeu, então vai acontecer. A gente precisa fazer alguma coisa, então vai acontecer. E ela tomou uma atitude que ela legalmente aceita. Não pense em nenhum momento que a sociedade não aceitava o que ela fez. Isso era comum, era bem aceito. Muitas leis de vários códigos de leis aceitavam o que ela fez. Isso era comum na época. Pegar sua escrava, dar para o seu marido, para que ele tivesse um herdeiro, caso ela não fosse possível, de ter um filho. Isso era comum. Todo mundo fazia isso, não era uma coisa extraordinária, entende? Todo mundo fazia isso. E ela fez uma coisa que era aceitável. E quantas vezes nós recebemos uma promessa de Deus e o tempo está passando e nada acontece. E você começa a se desesperar. E você olha para o seu entorno e aquele desespero, porque não está acontecendo. Você quer que aconteça, Deus prometeu. Você sabe mais ou menos como Deus vai fazer as coisas, porque Ele te mostrou, mas nada acontece, os anos vão passando. E aquela dor vai crescendo e você fala: meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço da minha vida? E daí você, de repente, escuta um pastor, alguém falar, e eu já ouvi muita gente falando isso, que fé é ação em movimento, É você acreditar em Deus, mas não pode ficar parado sem fazer nada, que você tem que agir. E de fato, a fé ela necessita de ação.
mas você não pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Não é assim que funciona a fé. Você tem que agir, mas você tem que agir na hora que Deus quer que você age, do jeito que Ele quer que você age. Ele quer que você tome as atitudes que Ele escolheu você tomar. Sara fez exatamente o oposto do que Deus queria. Ela agiu, e ela queria agir, e ela fez o que parecia certo aos seus olhos, mas não era o certo para Deus. É uma coisa muito difícil de você aprender. Quando você vê que Deus prometeu e que as coisas não estão acontecendo, e você vê pastores embasados, inclusive na Bíblia, dizendo, não, você tem que agir. E eu vejo muita gente agindo em cima dessas palavras, mas não é a ação correta. Pelo simples fato de que não é o que Deus quer. Não é aquilo que Deus quer que você faça naquele momento. E isso dói quando você faz o erro e daí você vê as consequências e de repente você pergunta, Deus, mas você não prometeu? Como é que tá dando tudo errado agora? E você não percebe que a tua ação lá atrás causou problemas para você aqui na frente. Pode até ser que de repente Deus daria um filho mais cedo para Abraão, mas por causa das atitudes dele e da Sara, Deus teve que adiar alguns anos para que eles conseguissem se reorganizar dentro da família, porque causou uma tensão terrível. Era o filho da escrava que de repente se achava superior à sua senhora, que não entendia por que ela era inferior. Tudo isso causou tanto problema para a família e eles precisaram de tempo para se reestruturar. E pode ser, a Bíblia não fala, mas eu acredito que talvez Isaac pudesse ter vindo mais cedo, entende? Se eles não tivessem tomado as atitudes erradas. Mas ali estava. Agora tinha acontecido. Então, antes de sair fazendo as coisas, Deus me prometeu uma empresa que eu seria rico e não sei o quê. Tudo bem, prometeu e eu acredito em você. Mas não saia fazendo, sem perguntar para Deus antes. Eu li um livro muito bom do Kenneth Hagin há muitos anos atrás. E ele falava sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Esse é o nome do livro. E ele fala de um empresário que ele era muito bem sucedido, ninguém entendia como é que o cara era tão bem sucedido nas suas empresas, como é que ele ganhava tanto dinheiro, como ele nunca errava nos seus investimentos. E daí ele foi conversar com esse homem e ele descobriu o segredo desse homem. Ele descobriu que antes de qualquer contrato, de qualquer atitude, de qualquer escolha, qualquer investimento que ele fosse fazer, ele primeiro se trancava no quarto de oração e ele ficava lá até Deus responder, até Deus dar uma instrução, até Deus dizer para ele que caminho que ele deveria seguir. E ele não saía dali enquanto Deus não desse esse caminho para ele. E ele precisava disso para conseguir fazer as suas ações. E ele não tomava nenhuma atitude sem ter a paz de Deus. E que ele conseguia ter esses bons investimentos justamente porque ele obedecia a Deus. Porque ele buscava Deus antes de tomar atitude. Então, assim, a espera, ela é terrível, ela é demorada, mas ela é necessária. Ela é necessária porque Deus precisa te treinar, Ele precisa te amadurecer para o que está por vir. Não é só por esperar. Deus não está fazendo isso para ver você sofrer, de pirraça, não é isso. Ele precisa que você se desenvolva, que você cresça, que você amadureça para o plano que Ele tem ali para frente. E nessa espera você não pode errar, você não pode fazer besteira, porque toda vez que você faz besteira, ou pode acontecer de demorar mais, ou às vezes você pode até perder essa bênção, porque você fez besteira. Então, cuidado quando Deus te dá uma promessa, você fique feliz, você saiba que vai acontecer, mas antes de sair fazendo qualquer coisa, você tem que buscar a Deus, você tem que ver quais ações, não que você pode fazer, mas quais ações que Deus quer que você faça. Às vezes Ele está pensando num caminho que é diferente do que você imaginou e, de repente, você se vê por um caminho que é errado, porque Deus imaginou uma coisa tão diferente
e ele imaginou você andando por um caminho tão melhor e você não entendeu isso, porque você não buscou e você ficou ali preso naquele caminho que você tinha imaginado. Não faça isso. Permaneça no caminho que Deus escolheu, mas cada passo do caminho você tem que seguir a ordem de Deus. Você precisa permanecer dentro da vontade dele, e você só sabe disso se você buscar a Deus diariamente, o tempo todo, antes de tomar qualquer atitude, ok? Se você quer sempre receber as nossas novidades, no canal toda semana a gente vai ter vídeo novo, devocional novo, textos, tem no blog também. Nos siga, se inscreva no canal, se inscreva no blog, que lá você vai receber todas as nossas novidades. Não se esqueça de acionar o sininho para que você sempre receba essas novidades. Até a próxima!